O Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Com você, Juan. Primeiramente, só deixa eu ajustar aqui, desculpa. Isso. Primeiramente, gostaria de pedir as bênçãos e permissões dos mentores espirituais da Casa Miramês para que possamos ter um estudo recheado de luz, recheado de paz, recheado de equilíbrio, e que todos os ensinamentos que forem postos hoje possam ser materializados em ações no nosso cotidiano. Agradeço a oportunidade pelo convite feito pela pessoa do meu amigo Cadim e agradeço todo o carinho de todas as pessoas aqui presentes. O tema que foi proposto para nós dialogarmos nesta noite é um tema que se encontra no livro Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras. Entretanto, antes da gente adentrar completamente a temática, eu gostaria de fazer algumas considerações. Essas considerações, especialmente sobre um livrinho, que depois, na sua segunda versão, edição, mais precisamente, vai aumentar de questões, que é um livro chamado Livro dos Espíritos, publicado especificamente em 18 de abril de 1857. Por que no início de um livro relacionado ao Céu e Inferno, que é a obra quarta da codificação espírita, das obras fundamentais, e aqui eu já faço uma inserção, não é obras básicas, ando muito de mão dada com o professor Herculano Pires, são obras fundamentais. Ler Kardec, eu não estou lendo um básico, eu estou lendo algo fundamental, indispensável e inquestionavelmente basilar para a doutrina dos espíritos. Por que eu estou me remetendo especificamente ao Livro dos Espíritos neste momento? Muitas das vezes a gente não entende a grandiosidade dessa obra. E que todas as outras obras da codificação, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis, são continuidades e formas de tentar desenvolver e explicar essa primeira obra. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de pegar 3 questões do Livro dos Espíritos iniciais para a gente entender a grandiosidade do Livro dos Espíritos. Questão básica. Pergunta número 1, que é Deus? Pergunta número 2, o que é o infinito? Pergunta número 3, Deus pode ser considerado um infinito? Certa feita eu me questionei, que cargas d'água Kardec está perguntando o que é infinito? E por qual necessidade? Uma pergunta muito simples. Primeira pergunta, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois ele pergunta o que é o infinito, algo que tem início e não tem fim. E num terceiro momento ele pergunta se Deus pode ser considerado infinito. Quereis responder algo que você não conhece por outras coisas que você conhece muito menos. Por quê? Para que debater infinito? Se a gente retorna a São Tomás de Aquino, a Spinoza, alguns matemáticos entre o século XVI e século XIX, a ideia de infinito era uma discussão filosófica e matemática profunda. Spinoza, especificamente, dedica muito uma parte da sua obra, que eu não tenho muito embasamento para poder debater, ao ponto do infinito. Mas, Juan, por que essa comparação? Quando o professor Herculano Pires observa em um texto, em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos, em 1957, para uma casa espírita em Lisboa,
ele vai dizer que o Livro dos Espíritos é uma síntese. Síntese é o resultado de vários processos. Não é um resumo. É resultado de uns vários processos. Nessas 3 primeiras questões, eu tenho pelo menos 300 anos de debate teórico e teológico, filosófico, em 3 questões do Livro dos Espíritos. Apenas 3. Poderia citar várias outras. Mas eu só chamo atenção porque a gente passa muito batido por essas questões. E eu percebo a grandiosidade dessa obra fundante do espiritualismo científico. Tendo isso feito, assustando um pouco a todos relacionados a essa grandiosidade, eu gostaria de chamar a atenção agora quando a gente vai falar sobre a questão das penas futuras. Porque eu só posso entender o livro Céu e Inferno se eu estiver muito bem embasado no Livro dos Espíritos. O que acontece com a obra de Kardec? Quando ele está citando, ele está dialogando sobre um assunto, ele já considera que você está levando em conta o que já foi falado antes. Porque se você não leva em conta o que foi falado antes, a própria doutrina dos espíritos parece contraditória. E se contradizer no debate teórico é algo aceitável, como está na introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec muito bem pontua, que às vezes algumas falas podem não serem correlacionadas porque são feitas por espíritos diferentes. Então, o debate teórico dentro da casa espírita, ele é determinante, ele é importante. Discordar da ideia do outro com base teórica é muito importante para o crescimento do espiritismo. Então, se tiver algum local que fala esse tipo de coisa eu não debato dentro da casa espírita, isso é anti-Kardec. Tudo eu debato, mas com bases sólidas, voltando ao Kardec e de mão dadas com Kardec para observar a vida de Jesus. Então, a base teórica é muito importante. Quando eu vou debater, por exemplo, livre-arbítrio, que é uma coisa que posteriormente a gente vai dialogar para entender melhor a questão das penas futuras, se eu entender livre-arbítrio no seu aspecto filosófico abstrato, eu posso dizer que é liberdade. Mas se eu coloco livre-arbítrio, como os espíritos nos pontuam, dentro da sociedade, ele se modifica, porque ele assume especificidades determinadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Em uma sociedade, livre-arbítrio é liberdade, mas eu, dentro de uma sociedade, não sou livre totalmente, segundo o Livro dos Espíritos. Não sei se estou me fazendo entender ou se eu estou criando uma confusão. Prometo que eu irei resolver essa confusão. Mas eu só quero deixar o quanto que essa obra, as obras de Kardec, elas são de uma complexidade e que merece uma atenção. E na minha concepção, segundo as minhas leituras, a gente tem que retornar a Kardec de mão dadas com o professor Herculano Pires, porque nós não entendemos Kardec e tampouco o professor Herculano. Devemos pegar de mão dadas e retornar a Kardec. Como Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, disse, o melhor método que mediu Kardec, ou seja, dizendo de outro modo, quem melhor entendeu Kardec foi Herculano Pires. Vamos lá para o livro Céu e Inferno. O que é céu, o que é inferno na concepção espírita? É um dos primeiros pontos que eu acho crucial da gente começar a adentrar, após essa pequena introdução. Meu amigo, pessoal, como que tá no chat aí? Tá tranquilo? Posso continuar? Tá tranquilo, pode continuar. Só abrir o livro aqui. Tá aqui. Se eu pudesse definir a questão de céu e inferno,
Aí eu retorno ali na oração dominical, na oração do Pai Nosso, fala, Pai Nosso que estais no céu. Céu, estado de espírito. É bem interessante que Kardec fala que o inferno e o céu não é um local circunscrito, mas é todos os lugares, ou seja, todos os lugares podem ser o céu e todos os lugares podem ser o inferno, entendendo enquanto estado de espírito. Pai nosso que estais no céu. Se eu compreendo que céu é estado de espírito e eu convoco as pessoas a poder fazer uma viagem para dentro de si, mas essa viagem é mediada pelo externo, e isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu falo que Pai nosso que estais no céu, eu estou dizendo que Deus está dentro de mim. E quando eu recorro à questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz que as leis de Deus está escrito na nossa consciência, mas quando eu dou um salto, quando eu vou falar na lei de liberdade, que afirma que a consciência é um pensamento íntimo, eu só posso dizer de Deus que está dentro de mim quando eu tenho acesso a um pensamento específico, a um pensamento bem determinado, a um pensamento íntimo, ou seja, na consciência. Quando eu busco Deus na minha consciência, eu começo a entender a oração do Pai Nosso que estais no céu. Pai Nosso que estais no céu, Deus que está dentro de mim. Fomos feitos a sua imagem e semelhança, como coloca-se em Gênesis, e a partir disso, com as ações do externo, eu medito e recorro atrás do meu interno, e nisso eu começo a compreender Deus. Então, Deus, céu é um estado de espírito. E somente nesse estado de espírito que eu consigo apreender de forma mais precisa o nosso Criador, a inteligência suprema. Céu. E a mesma coisa acontece com o inferno. Então, o inferno é necessariamente quando eu não tenho acesso preciso à minha consciência. Ou se Deus está dentro de mim, eu não tenho acesso a ele, eu não tenho acesso à minha consciência, eu não tenho acesso àquilo que há de divino, aos germes divinos e espirituais em potencialidades dentro de mim para o meu processo de crescimento espiritual. Inferno é um afastamento de Deus. Céu é uma aproximação do Criador. Então, se céu é estado de espírito, a mesma coisa nós atribuímos ao inferno, que também é estado de espírito, com uma consideração. Eu estou falando de um aspecto na questão que é fantástica filosófica, num aspecto abstrato. Isso vai ter suas peculiaridades quando é colocado nas relações sociais, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Tendo isso um pouco determinante, deixa eu só pegar uma página aqui, um trecho do livro, para a gente acompanhar um pouco melhor. No finalzinho do capítulo, Kardec vai sintetizar em 3 bases o que ele vai considerar com as penas futuras. Como que isso vai acontecer? Se eu pudesse resumir todos os códigos das penas futuras, Kardec está dizendo, na minha leitura, que nada mais é do que consequência. Entendendo que reencarnação, por favor, ela não está abordando o futuro. Reencarnação, ela aborda... reencarnação não está abordando o passado. Reencarnação, ela aborda o futuro. Logo, pouco importa o que eu fui na outra encarnação. Me importa o que eu poderei ser amanhã. E para que importa o que eu serei amanhã, ele está chamando a atenção para nossas atitudes hoje. E quando eu falo nas nossas atitudes hoje, não é numa lógica de coach e etc., com todo respeito, se tem alguém aqui que seja, de melhoramento. Não, é de uma análise concreta da realidade que eu vivo, pautada na reflexão da doutrina espírita e uma ação transformadora. E isso requer, como é colocado muito bem na lei de sociedade, entender que somos seres sociais por natureza, ou seja, nos organizamos socialmente. Porque se eu começo a entender que a lógica de consequência é uma perspectiva isolada, é uma perspectiva egocêntrica, eu começo a desvirtuar o próprio aspecto da reencarnação.
Porque não sei se acontece por aí, mas é muito comum eu ver pessoas falando, não, na outra encarnação eu fui um general. Nossa, matei 500 mil pessoas. Agora eu estou aqui como professor, médium, palestrante, para rever minhas ações. Aí vem um outro e fala, nossa, você matou só 500 mil? Eu fui padre da Santa Inquisição, querido. Aí vem um outro e fala, não, eu fui chefe de vocês tudo. Mas nunca tem uma pessoa dizendo, não, eu fui um mendigo lá da rua. Nunca tem. É incrível. Nas outras reencarnações é só heróis. Pouco importa. Aí eu lembro da mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha, a verdadeira corte, que ela fala, olha, os meus servos aqui são os verdadeiros reis. Reencarnação é futuro e não passado. Só que eu lembro muito bem, às vezes as pessoas perguntam, por que eu estou reencarnado? Qual é o objetivo da minha reencarnação? A questão 132 coloca pontualmente que nós reencarnamos para evoluir. Mas é muito simples eu lembrar da outra reencarnação. Quais são seus defeitos? Eu tenho certeza que se eu convidar qualquer um aqui para tomar um café com um bom pão de queijo, não nesse momento, por causa da quarentena, e falar assim, meu amigo, qual é o seu defeito? Todos vão ter na ponta da língua. Acredito que não tenha ninguém aqui que não saiba qual é o seu calcanhar de Aquiles. Você já descobriu o que você veio fazer aqui. Dá uma olhadinha para o seu calcanhar de Aquiles, dá uma olhadinha para o seu defeito, observa o mundo ao seu redor. Volta lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho muito bem coloca para nós, que no final do seu dia, ele observava as suas ações enquanto encarnado e buscava fazer diferente no outro dia. Essa ação de Santo Agostinho, ela é determinante pelo simples fato de ela dar uma sintetizada na reencarnação, porque a reencarnação não é isso. A gente vai, a gente pensa sobre o mundo aqui, fala, não, vou voltar lá para fazer diferente. Ele está convidando você a fazer uma análise diariamente. Mas só que Santo Agostinho também está colocando para nós uma capacidade, uma habilidade humana que nenhum outro animal tem, que é o pensar sobre o pensar. Pareceu confuso, né? Ainda mais que a filosofia nos dias atuais é tão desvalorizada, e meu coração dói quando eu vejo espírita criticando a filosofia, porque quando você abre o livro dos espíritos, está lá de todo tamanho. Primeira coisa que está escrito, filosofia espiritualista, que Descartes, Kardec era muito fã, e não sei se vocês sabem, a revolução científica com Descartes foi graças a um sonho com o espírito da verdade. Isso é textualmente documentado. Isso é documentado. O próprio Descartes coloca que ele sonhou com o espírito da verdade. Quando eu vejo as críticas de filosofia, isso me dói muito. Mas por que o pensar sobre o pensar? Eu vou parafrasear um pensador que o Cardim gosta muito, que é o... Me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele está na minha cabeça. Mas eu vou citar o exemplo que ele deu. Ele diz o seguinte, citando Rousseau. Tem uma jaca e tem a jaqueira. Você não vê a jaqueira questionando se ela tem que cair ou não. A jaca, né? A jaca simplesmente cai. A jaca não fica num debate com a jaqueira falando, não, hoje eu não vou cair, não. Aí a jaqueira fala, não, mas hoje você tem que cair. Mas a jaqueira fala, não, mas se eu cair, eu vou me esborrachar toda lá no chão, eu não vou. Mas a jaqueira fala, não, mas você tem que ir. Você não vê essa discussão. Jaca, quando tem que cair, cai. Você não vê um pensamento de culpa em um leão depois que ele mata uma zebra e se alimenta dela.
Mas você vê, devido a uma ação, a pessoa refletir sobre essa ação e ela se sentir culpada. Quando a pessoa pensa sobre o pensar, Clóvis de Barros Filhos é o nome do filósofo. Quando você pensa sobre o pensar, automaticamente você se incomoda com a sua própria atitude. E vem algo chamado remorso, que inclusive é uma das bases dos processos obsessivos. Mas aí eu digo que o processo das penas futuras, quer dizer, está relacionado à consequência. Ou seja, não existe várias vidas. Existe uma vida, que nós estamos divididos em várias experiências. Ao desencarnar e ao reencarnar, eu não serei uma nova pessoa. Eu serei a mesma pessoa no sentido de subjetividade do Juan. Obviamente, eu vou evoluir, eu vou progredir. Mas eu não deixarei de ser o espírito que usou o nome do Juan e que posteriormente poderá usar o nome de Fernanda, de Joaquina. Consequência, continuidade. Da mesma forma que agora, se eu vir e comer muito, eu passo mal, e se eu comer pouco, eu passo mal, e isso não está atrelado a castigo de Deus ou não, mas de uma ação minha. A reencarnação é os mesmos processos. É consequência, não é castigo, pena e etc. Olha o que Kardec vai dizer dentro dessa análise, no primeiro ponto que ele resume as penas futuras. O sofrimento é inerente à perfeição. Veja bem. Nessa fala, eu tenho para mim que imperfeição é mal. Como assim? O que é o mal? É o primeiro ponto que eu tenho que explicar. Há uma diferença entre ignorância e mal. Eu estou dizendo como que a palavra é empregada no texto, que abre para várias interpretações. Mas o que é mal? E a diferença da ignorância? Na questão 115, coloca para nós que somos criados simples, sem forma, e ignorante, sem conhecimento. Na questão 132, como eu mencionei, nós precisamos encarnar para evoluir. Na questão 169, vai falar para nós que a reencarnação é quase infinita para o nosso progresso. Ou seja, nós vamos sempre reencarnar para progredir. Quase sempre. Quase sempre. Eu só posso dizer que algo é mal quando eu tenho consciência do bem e opto pelo mal. Fora isso, é ignorância. Vou ilustrar. Quando a gente recorre a... Quando os portugueses chegam no Brasil, além de todos os crimes que eles cometeram, eles observam um ponto que causou espanto nos europeus, especialmente cristãos, que naquele primeiro momento tinham um quinto mandamento, que era não matarás. Que, inclusive, nós cristãos até hoje matamos. Inclusive, a gente come carne, né? O que os europeus observaram? Eles observaram algo chamado, que não era bem o canibalismo, que era uma ação religiosa, onde se matava um indivíduo e comia sua carne, achando que, ao comer a carne dessa pessoa, carne humana, você absorveria os poderes mágicos daquela pessoa, a força, a sabedoria e etc. Inclusive, às vezes, o guerreiro, quando era levado, ele era preso em um combate e ele era condenado a esse tipo de ritual, ele se sentia honrado. Ele se sentia honrado. Nisso,
O guerreiro não era torturado nem nada, ele era tratado como um rei no processo ritualístico. Antropofagia, que é o nome do ritual. Não é um canibalismo qualquer, onde eu mato a pessoa e como a carne humana. Os europeus se espantaram, se assustaram. Isso não era maldade. Isso era ignorância. Ignorância não no sentido de algo nefasto, uma ignorância sem conhecimento dos indígenas viventes. Mas os portugueses também eram muito ignorantes em várias coisas, sem conhecimento. Inclusive, não sem conhecimento, mas por maldade mesmo. Que mataram e dizimaram a quantidade indígena imensa, tendo a lei de Deus, que era o 5º mandamento, não matarás, mas fez. Então, configura-se enquanto mal. É um mal. O que os indígenas estavam fazendo? Não quer dizer que não seja um equívoco. Sim. Não. Era ignorância. Eles não tinham conhecimento. Só que é o seguinte. Quando eu tenho consciência do bem, que é não matar, e eu opto por matar, isso se configura enquanto um mal. Então eu repito, maldade, uma ação só pode ser considerada má a partir do momento que a pessoa tem condições e tem consciência do que é certo e errado e ela opta pelo errado, tendo a possibilidade de fazer o bem. Isso é maldade. O sofrimento no espírito, ele só é constituído quando eu tenho consciência das ações negativas que eu cometi. Vou voltar ao exemplo do reino animal, citei o reino vegetal. Um leão não fica com remorso de ter matado a zebra e comido, se alimentado dela. Ele não tem remorso disso. Porque não se constitui enquanto maldade. Então, quando eu tenho todo um ensinamento, aí eu retorno à lei de progresso. O progresso intelectual precede o progresso moral, porque ele te dá conhecimento sobre as suas ações. Retorno a Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, que é uma ideia perspectiva de Sócrates. Basta conhecer o bem para você ser bom, mas eu acredito que dentro dessa lógica Aristóteles dialoga melhor com o Livro dos Espíritos, quando ele afirma: não basta só conhecer o bem, necessita-se de ter vontade de praticar o bem, de ter boa vontade. Questão 909 fala no Livro dos Espíritos se existe algum defeito intenso que a gente não consiga dominar. E os Espíritos vão dizer o seguinte: muitas das vezes lhes faltam pouquíssimo esforços. O que lhe falta são vontade. Lembra o pensar sobre o pensar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, e se eu não estiver trabalhando, a minha barriga vai estar roncando, entendendo que nós temos condições de acabar com a fome 4 vezes no mundo, com toda a riqueza declarada. Eu tenho que sair de uma reunião, entrar numa outra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo para nada. Inclusive, se eu parar e ver o pôr do sol, as pessoas vão rir de mim. Se eu escrever uma poesia sobre o cantar dos pássaros, ou declamar para uma pessoa amada, se espelhando na lua cheia, as pessoas vão rir de mim, porque eu não estou produzindo. Mas só que quando eu paro para observar a lua cheia, esqueço de todo o resto e começo a pensar de como eu poderia ser melhor, e reflito sobre as minhas ações, é o que Santo Agostinho colocou. Então eu volto nesse primeiro ponto. O sofrimento é inerente à imperfeição. Imperfeição aqui, tenho para mim que está sendo empregado como uma questão má. Porque ninguém sofre por algo que não tem consciência.
Aí eu volto para uma reflexão um pouco mais profunda. Eu tenho consciência das leis de Deus? Ou eu tenho um discurso sobre as leis de Deus? Isso é muito interessante. Ao eu interpretar a doutrina dos espíritos, entendendo ela, retirando dela o seu aspecto filosófico e o seu aspecto científico, e caindo, desculpa o que eu vou falar, num religiosismo vulgar, pré-iluminista, sendo melhor, um medievalismo vulgar, porque São Tomás de Aquino já debatia que Deus era uma energia lá no século XIV, período medieval. Quem acreditava em Deus como um homem e um local como céu e inferno, lugares fixos, circunscritos, era a grande massa. Quando eu entendo, por exemplo, que reencarnação, as pessoas estão sofrendo, não, aquela pessoa ali está sofrendo é por causa da reencarnação, e eu atribuo a algo divino, a algo bom, porque reencarnação é uma lei divina. A responsabilidade do sofrimento do mundo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou retornando às origens dos pensamentos religiosos que atribuía ao divino a responsabilidade do ser humano aqui na Terra de resolver os seus problemas. E o que Kardec está colocando aqui é o seguinte: se a maldade que é inerente ao sofrimento, que eu lute enquanto ser social que eu sou, como coloca no Livro dos Espíritos, para a transformação da minha realidade. Vou dar um exemplo. A fome. Eu acho de um absurdo teórico espírita imenso quando alguém fala que a fome é responsabilidade da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não cria fome. 806, Livro dos Espíritos, a desigualdade social, a responsabilidade dos seres humanos. Lei de causa e efeito é uma lei divina. Ela pode até se aproveitar da ignorância dos seres humanos, mas ela não cria fome. Questão 930. Numa sociedade pautada nas leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Se eu acabo com a fome agora, neste exato momento, a lei de causa e efeito deixa de existir? Não. Então, eu não posso atribuir à fome sua origem na lei de causa e efeito. Porque eu estou transferindo para o divino e retirando a minha responsabilidade, que vou reencarnar incontáveis vezes em uma sociedade, e simplesmente estou falando que eu não tenho que perceber o mundo que eu vivo. Eu me preocupar com amanhã, no sentido religioso, é um retrocesso ao pensamento religioso vulgar do período medieval. Eu usei um termo pesado, mas eu repito. Um medievalismo vulgar. A luta para acabar com o sofrimento do espírito está atrelada à luta de acabar com o mal. Mas não é aquela lutinha de bem contra o mal, como a gente vê um diabinho aqui do lado, um anjinho ali do outro. É um processo crítico. Não é o bom senso reencarnado? Desculpa. Kardec não é um bom senso reencarnado? Inclusive, Kardec questiona na pergunta 627. Ora, se Jesus trouxe tudo, qual o sentido? Qual o sentido do espiritismo? E como um bom francês, século XIX, europeu, ele vai dizer o seguinte, para falar as coisas diretamente, sem rodeios.
eu não sei se vocês já repararam, vou abrir um parênteses aqui. Quando você lê os escritos, eu gosto muito do século XIX, eu pesquiso o século XIX de certa forma, e então para mim os dois maiores teóricos para mim estão no século XIX. E quando eu vou ler pensadores do século XIX, até o próprio Rousseau, né, que é anterior, eles não têm rodeio. Você vê Kardec falando na introdução do Livro dos Espíritos, ele respeita os teóricos, mas ele fala, ele é errado, ele está errado, ele não estudou e não compreendeu. Nossa, num estudo de reunião sobre as obras fundamentais, se você falar com a pessoa que ela está equivocada na linha de raciocínio dela, parece que você ofendeu a pessoa. E às vezes as pessoas esquecem que o debate dentro da casa espírita é de ideias e não de pessoas. Fechando parênteses. E como que Kardec começa a fazer essa observação referente à questão da vida futura? De um método que nunca antes alguém tinha visto. Ele começa a observar as comunicações mediúnicas, os relatos das pessoas. Meu amigo, eu estou vendo que o chat, deixa eu ver aqui, o pessoal está um pouco caladinho, como que está? Não há nenhuma pergunta assim, diretamente no tema, questionando alguma coisa que você tenha dito, não. Somente algumas afirmações mesmo, em concordância com aquilo que você disse. Que bom. É que a gente empolga, né? A gente que é meio professor, formando para isso, a gente empolga e às vezes a gente esquece, mas se alguém quiser fazer uma ponderação, fica à vontade. Sim, assim que tiver, eu falo com você, pode ficar tranquilo. Porque quando a gente está no meio de uma boa conversa, né, a gente inflama e tudo. O assunto progride sem que a gente perceba. Eu adoro da palestra onde tem um quadro e um pincel. Nossa, eu quase subo em cima da mesa. Porque senão é palestra, né? É um bate-papo. Tá certo. Continue, Juan. Continuemos. O que Kardec observa? Ele está fazendo uma análise referente às comunicações mediúnicas. Só que tem uma coisa fantástica que Kardec faz. Ele democratiza a mediunidade. E esse adora encontro que utiliza. O que é democratizar a mediunidade? Se a gente estuda a história da civilização, vamos lá no Egito Antigo. Tem um livrinho chamado Espírito Tempo. Confesso que não é uma leitura muito fácil de se fazer, mas é uma empreitada intelectual que vale a pena, do Herculano Pires, que ele trabalha isso tudo. Às vezes esses desafios vale a pena a gente fazer. Mas vamos voltar um pouco no Egito Antigo, para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Você tinha uma massa de pessoas trabalhando para a construção das pirâmides. Uma curta quantidade de pessoas que dominavam. Por que essa massa de escravos, lembrando que a escravidão na antiguidade é diferente da escravidão moderna, né, do capitalismo, é duas coisas diferentes. Mas por que essa grande massa aceitava a exploração? Nós tínhamos um indivíduo chamado Faraó. Mas bastava só ser Faraó para poder dominar? Não. Bastava ser um emissário dos deuses. E quem que garantia que o sacerdote era um emissário dos deuses? E que a pessoa está na situação de escravo e o faraó na situação de faraó, estava tudo certo porque os deuses queriam assim. O sacerdote. Porque o sacerdote ele tinha um poder de se comunicar com os deuses. Interessante. Aplique essa mesma lógica na Grécia Antiga, quando você vai pegar as Pítia, os oráculos. Vai lá nos profetas. Vai no período medieval. Ou você tinha contato com o demônio, ou você tinha um acesso ao divino.
Um exemplo óbvio disso é nosso querido Francisco de Assis, que inclusive eu sou apaixonado pela sua vida, o São Tomás Celano, o São Boaventura, são pessoas que escreveram sobre a vida de São Francisco de Assis. São Tomás Celano, inclusive, foi discípulo do próprio Francisco de Assis. E alguns outros pensadores, até ateístas, escreveram e se encantaram sobre a vida de São Francisco, que realmente é uma pessoa extraordinária. Mas usa essa mesma lógica para o absolutismo, onde falava que o rei é a interpretação de Deus na Terra. Quando eu tenho um padre, que ele transforma a água em vinho, dentro da teologia paulina, ele tem o poder de transformar o pão no corpo do Cristo e o vinho no sangue do Cristo. Pelo um poder, entre aspas, sobrenatural. O que Kardec faz em uma outra obra do Livro dos Médiuns sensacional? Kardec naturaliza o sobrenatural. Naturaliza o sobrenatural. Comunicar com os espíritos não é sobrenatural, é natural, porque é algo inerente, intrínseco ao ser humano, é uma condição física. Ou seja, você é médio, eu sou médio. Talvez em grau maior ou menor, como outras pessoas têm outras habilidades. Dentro da lei de sociedade, a sua habilidade ela não te torna melhor ou pior do que eu. Pelo contrário, a sua habilidade me ajuda a crescer e a minha habilidade te ajuda a crescer. Por isso que na lógica social espírita é impossível valorizar o médico em detrimento do gari. Ou seja, colocar um médico que seja mais importante que o gari. Quando eu olho a mediunidade, eu falo, não existe pessoa mais importante do que a outra. Se a pessoa é médium, todos nós somos médium. Ela só atua com a mediunidade. Então ela não é melhor do que ninguém. Ele democratizou a mediunidade. Não é de um grupo específico que você tem que fazer um ritual, e conheço meu B, sou um bandista, conheço bem o que eu estou falando, que você precisa fazer rituais para poder adentrar e ter contato com o divino. Todos podem. Inclusive, ele tem um livro que é Manual dos Invocadores e dos Médiuns, que é o livro dos médiuns. Tem essa segunda parte que a gente esquece. Manual dos Invocadores. Aí eu vou abrir um parênteses para uma análise do nosso querido movimento espírita na atualidade. Sabe aquela sala lá no canto? Não entra, porque é a sala mediúnica. Lá dentro você tem que tomar um certo cuidado, porque ali é a sala onde está acontecendo um trabalho. Mocidade não pode entrar na sala da reunião mediúnica, porque lá tem uma coisa muito séria acontecendo, vocês vão atrapalhar. Por favor, gente, seriedade é na nossa vida no dia a dia. Se eu começar a endeusar lugares e templos, eu tenho que ter respeito dentro da casa espírita em todos os lugares, não é dentro só da sala da reunião mediúnica, não. E se a casa é pequena, eu não vou fazer reunião pública lá dentro, não. Porque a sala da reunião mediúnica é um local sagrado, santo, enfim. E pior ainda, eu coloco que mensagens mediúnicas são a verdade absoluta sem averiguar a sua veracidade. O que Kardec está colocando ali? Eu estou analisando uma quantidade de médiums. Eu estou analisando uma quantidade de experiências. E por isso, eu posso determinar que as penas futuras nada mais são do que consequências. Retornando, não sei se vocês sabem, que a própria Igreja Católica, eu estava lendo uma reportagem do Papa Francisco, ele colocando que a Igreja Católica não acredita mais em penas eternas. Aí você fala assim, pera, deixa eu entender. Sim.
que isso aí vai vir muito no século VI, com o Santo Agostinho, só que já vai ter umas outras pessoas ali que isso não era um debate de uma punição, porque aí eles argumentam hoje, né, que Jesus veio para salvar e não para condenar. Então, é incoerente eu condenar a pessoa a uma pena eterna. O que eu estou chamando a atenção aqui? Se eu entendo que amanhã eu vou ter uma segunda chance, não quer dizer que eu precise deixar as coisas a Deus dará, popularmente dizendo. Mas que eu preciso pensar e perceber, como Sócrates pontuava, com uma vida que não vale uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sem objetivo, sem análise. E que eu não tenho que preocupar com o que vai acontecer após a minha morte. Porque o meu sofrimento, seja no amanhã, aqui na Terra, seja após o desencarne, é consequência das minhas ações. Mas que essas ações, elas não podem ser desassociadas do meio que eu vivo. Vamos entender isso um pouco melhor. Eu tenho quanto tempo, querido? Juan, nós vamos até as 22h10. 22h10. Então, vocês têm aí mais 10 minutos, segundo o meu relógio aqui, de tortura? Não, fica tranquilo. Está indo muito bem. Entra numa situação filosófica, isso é muito bom para abrir um pouco o entendimento. Sim. Isso é bem legal, quando você coloca isso, porque eu gosto... Santo Agostinho, ele vai ter vários problemas, né, teologicamente dizendo. Eu lembro, quem falou isso foi um frei. Eu tive a oportunidade de iniciar a introdução à teologia nos franciscanos. E, gente, é uma galera que estuda, viu? Nossa! E ele dizendo sobre Santo Agostinho, mas ele falou que Santo Agostinho teve alguns problemas. Inclusive, a ideia de pena eterna é uma lógica agostiniana. Mas Santo Agostinho tem algumas frases sensacionais, né? Tem um ponto que ele fala assim: se você interpreta um pedaço da Bíblia desconsiderando todo o resto, você está emitindo a sua opinião e não a palavra de Deus, usando um termo cristão normal, né? Vou repetir. Se você interpreta uma parte da Bíblia desconsiderando todo o resto, você está emitindo a sua opinião e não a palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, e olha, gente, olha só como que a gente está fazendo com o Espiritismo muitas das vezes. E não é por maldade, é por ignorância. Ignorância que eu digo no sentido sem conhecimento. E só uma coisa, isso não é um fenômeno do Espiritismo, porque eu tenho que separar. Quando eu falo movimento espírita, eu estou falando de pessoas dentro de um contexto histórico, dentro de um tempo e espaço, que vive e participa de um fenômeno chamado movimento espírita. E que esse fenômeno, movimento espírita, não está fora da sociedade. A falta de leitura não é um problema do movimento espírita. Em vários lugares, né, dou palestra em algumas regiões, as pessoas falam muito, preciso estudar. Mas esse problema do estudar não é algo assim, nossa, o movimento espírita não estuda. É algo da sociedade como um todo. E para piorar, não estuda questões mais complexas. Você não aprende espiritismo, com todo respeito, em romance. Você aprende espiritismo em livro de Kardec. Todas as outras obras, seja do Chico, seja de quem for, é para te dar embasamento para entender Kardec. Não se entende Chico Xavier se você não lê Kardec. Inclusive, você se perde. Se perde. Por que eu estou dizendo isso? O fenômeno de falta de estudo não pode ser relacionado à questão do espiritismo.
Só que eu gosto de trazer esses aspectos para gerar uma coisa que é ótima, incômodo. O que é um incômodo? Incômodo é aquela formiguinha que te dá um embasamento de você virar e falar assim, nossa, eu discordo daquele menino. Agora eu vou ler para montar, teoricamente, a minha discordância. Isso é ótimo para o movimento espírita. Porque você fez um esforço em estudar, criar uma argumentação lógica embasada em Kardec para discordar. O problema é quando eu só falo, discordo da sua opinião porque eu tenho a minha opinião. Aí já é problemático. É o imediatismo que Kardec condena no capítulo 3, intitulado O Método, no segundo parágrafo. Eu acho sensacional. Quem tiver oportunidade, leia. Mas vamos voltar definitivamente para o finalzinho da minha fala. Eu refleti só sobre o primeiro item que o Kardec resumiu. Os outros dariam questões mais profundas. Meus amigos e minhas amigas, veja bem. Se eu estou começando a compreender que o Espiritismo me dá um embasamento teórico, filosófico, para eu modificar as minhas ações, porque agora eu não suspeito, mas eu tenho certeza que a vida continua, para que tanta pressa em acumular dinheiro? Acumular. Para que tanta pressa no meu cotidiano? É perca de tempo um domingo à tarde ler um livro? Você está fazendo o quê? Não, estou lendo um livro. Ah, então vou passar aí para a gente sair. Falando, pera, ler um livro para mim é muito importante. Você perguntou se eu quero sair? Talvez por alguns segundos eu vou imaginar que eu estou dando uma palestra na mocidade. O meu rolê é o livro. Gosto de um forrozinho, mas o meu rolê aqui agora é o livro. Eu não quero sair. Eu tenho um encontro marcado, como Maquiavel coloca, com os grandes pensadores do passado. Entrarei nas suas cortes. E como que eu entro na corte dos grandes intelectuais do passado? Através de algo mágico chamado livro. E poderia entrar também em algo chamado mediunidade, porque vários livros é assinado por espíritos. E quando Kardec analisava esses espíritos, ele não analisava com uma fé cega, por isso que ele coloca uma fé raciocinada, mas com criticidade, porque ele entendia que ali ele estava conversando com seres humanos. Seres humanos que merecem ser respeitados, mas que não necessariamente eu preciso acreditá-los que são Deus, porque veja como Jesus recomendou, se os espíritos são de Deus. A pena futura, na ótica espírita, me convida a pensar o hoje. E o pensar o hoje na ótica espírita não é pensar o eu, é pensar o nós. Porque quando eu falo nós, eu não estou anulando a minha responsabilidade e as minhas peculiaridades. Pelo contrário, eu estou intensificando-as porque eu sei que dentro de uma sociedade, que nós somos criados em coletividade, Jesus não cria os princípios inteligentes dentro da minha subjetividade, ela é intensa, porque ela tem responsabilidades sociais. Para explicitar, caridade. Suponhamos, tenho problemas relacionados à questão depressiva. Sim, basta o Juan querer mudar, mas sozinho eu não consigo. Por isso que eu tenho um psicólogo. Por isso que aquela pessoa, dentro de uma decisão de estudar psicologia, ela vai estar dando um embasamento dentro do meu problema, eu ser atendido. É por isso que o padeiro que foi trabalhar vai ter o pão para eu poder me alimentar de manhã. Mas a ação subjetiva dele tem um valor implícito social. É por isso que os companheiros que estão aqui organizando esse encontro,
que não fez a casa espírita, entre aspas, no campo físico parar, porque eles tiveram ação, mas o seu impacto é completamente coletivo. Ao observar a ação coletiva, eu começo a analisar o meu interno. Encerrando a minha fala, gosto de uma frase, não conheço a obra, mas tem uma frase da Helena Blavatsky, até uma ocultista, que ela resume o conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é filho de atos amorosos. O conhecer a mim mesmo não é eu me isolar, é eu refletir sobre a sociedade que eu vivo, é refletir sobre as minhas ações. Ou seja, questão 625, Jesus é modelo e guia. Você não via Jesus isolado. Quando Jesus estava sozinho, ele refletia sobre o povo, porque ele amava o povo. Ele amava os seus. E ele veio para os doentes e não para os sãos. Ou seja, ele veio para todos nós. Encerrando definitivamente a minha fala, quando João coloca: mente o homem que diz que ama a Deus, que nunca viu, e odeia o teu próximo a quem vê. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Juan, nós aqui te agradecemos, né? O tema é delicioso e você colocou-se de uma forma, como eu disse, vou repetir, de uma forma filosófica muito interessante. Muito bom, Juan. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado, minha querida. Meus irmãos, nós vamos encerrando, né? E, para isso, da mesma forma, mantendo a harmonização, vamos pedir o Mendes um belo hino. Ok. Entrando em prece, né, com esse hino. Oi? Já entramos em prece com esse hino para finalizar, né? Atende a voz do meu clamor, ó Deus, meu Rei meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e a minha meditação elevo a ti. Pelas manhãs tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu em ti vigiarei. Que o teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Ó, derrama a tua bênção, a tua graça. Ó Deus eterno, não tens prazer na iniquidade. Tua palavra é uma espada e um broquel. Ela elimina este mundo de maldade e conserva em retidão a quem for fiel. Pelas manhãs tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu em ti vigiarei. Que o teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Ó, derrama a tua bênção, a tua graça. Muito obrigado, Mendes, mais uma vez. Maravilha. Agradecemos a presença de todos. Juan, mais uma vez, muito obrigado. E um prazer conhecê-lo, Juan. Prazer é todo meu, querido. Jesus abençoe e toma as ordens. Amém. Muito obrigado. Meu Obrigado a gente. presença de todos. Boa noite Boa a todos. noite. Jesus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Muita paz.